A mensagem do Natal tem sido ouvida e cantada aqui, repetida desde o início desse culto. Mas, como nós acabamos de ouvir, nós não podemos deixar de notar que a cada ano que passa, esse afã das festas de Natal, do encerramento do ano, dos ciclos que vão se fechando, contribuem para muitas vezes banalizar o significado do Natal para nós cristãos. Notem que, para quem não tem a vivência da igreja, o Natal já virou uma simples festa de final de ano, quando a família e os amigos se reúnem. É tempo de trocar presentes, tempo de preparar banquetes, festas, tempo de ir ao shopping, tirar foto com as crianças ali com o Papai Noel. E muitas vezes essa lógica vem inclusive para dentro da igreja, meus irmãos. As preocupações são tantas que nos tiram do foco. Ficamos mais preocupados em produzir, em montar, em cantar, do que refletir naquilo que estamos cantando. Do que pararmos para sermos edificados e nos alegrarmos com a mensagem que estamos cantando também. Por outro lado, nós ouvimos já aqui com o pastor Alisson na semana passada, o quanto esse Natal será diferente para milhares de pessoas que perderam seus entes queridos ao longo dessa pandemia. Embora possamos até insistir em fazer festas, pode ser que o coração de alguns passe por muita tristeza e o luto seja sentido de forma ainda mais intensa. E é justamente no meio desse dilema, desse desequilíbrio da vida, dos momentos agridoces, que nós somos chamados a anunciar essa mensagem. O amor venceu. Aqui nessa pequena frase está resumida a mais bela mensagem que podemos expressar para as pessoas ao pensarmos no significado do Natal. Uma das canções tradicionais desse período nos faz a seguinte pergunta: quem é o pequeno menino a repousar nos braços de Maria? A resposta nós temos pronta: é Jesus. Mas eu quero que você tente ir além de saber o nome da criança. Pare para pensar por que o nascimento de Jesus foi tão significativo e é tão significativo até hoje. Porque é que justamente nessa época em que nós comemoramos o nascimento de Jesus, há um clima de festa no ar, de celebração, de alegria, de comemoração, de boas expectativas, apesar de tudo de ruim que nós passamos, de todo o sofrimento que aconteceu. Será que essa sensação é produzida em nós pelo comércio, pelas ações de marketing, pelas estratégias que o mercado nos traz? Nós cremos que não, meus irmãos. Há um mistério aqui. E a melhor coisa desse mistério é que ele já foi revelado. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas ele não para aí. Ele diz: isso que Deus preparou para aqueles que o amam, foi revelado através do Espírito Santo que habita em nosso coração. O mesmo Espírito que inspirou a palavra de Deus. O mesmo Espírito que nos revela que Jesus Cristo, aquela criança nascida numa manjedoura, é o cumprimento de várias profecias. Por isso eu quero refletir rapidamente com os irmãos o que significa para nós
desejarmos uns aos outros um feliz Natal. O que significa falar, cantar, ler e anunciar que Cristo já nasceu e que o amor venceu. E lógico, eu não quero exaurir todo esse tema, até porque é impossível, mas eu quero trabalhar com ele a partir de 3 significados. Então, em primeiro lugar, dizer o amor venceu, Cristo já nasceu, notar a importância do Natal é anunciarmos que o Redentor chegou. Quando nós lemos a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 3, um dos primeiros capítulos da Bíblia, nós somos informados ali sobre a entrada do pecado no mundo e as suas consequências para a humanidade. Adão e Eva, os nossos pais, quebraram a aliança que eles haviam feito com Deus e, como consequência, eles estavam destinados à morte. E junto com eles levaram toda a humanidade. Mas Deus, pela sua misericórdia, já em Gênesis 3, faz a promessa sobre a vinda de um Redentor, de alguém que pagaria a dívida da humanidade. Vejam só o que o próprio Deus fala com a serpente que convenceu Eva a comer do fruto. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós encontramos a promessa de um Redentor divino, um Redentor que viria, alguém que cumpriria o propósito salvífico de Deus para o seu povo e que derrotaria o nosso maior inimigo. É a partir de Gênesis 3,15, meus irmãos, que se desenrola toda a história bíblica da salvação, onde nós podemos olhar capítulo a capítulo, onde é anunciado o futuro, a vinda desse Redentor prometido. Com o progresso da revelação, nós ficamos sabendo que esse Redentor seria não só um descendente de Abraão, mas também seria da tribo de Judá, descendente de Davi. E livro por livro do Antigo Testamento, nós temos uma promessa ou algum elemento que aponta para esse Redentor. Aquele que pagaria o preço pelos nossos pecados, que receberia sobre si o nosso castigo e nos conduziria a Deus. Quem é esse Redentor? Jesus Cristo. O evangelista Lucas narra que quando João Batista nasceu, o seu pai, Zacarias, louvou a Deus de forma extremamente poética, num cântico que nós conhecemos como o Benedictus. Então, se você ler Lucas, capítulo 1, versículo 67, você vai ver lá escrito o seguinte: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação, na casa de Davi, o seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. E meus irmãos, não se enganem, Zacarias não está falando de João Batista, porque somente no final do seu cântico, ele vai dizer que o seu filho seria o mensageiro que prepararia o caminho para o Senhor. Mas já ali, ele reconhece que Deus visitou e redimiu o seu povo. Deus suscitou plena e poderosa salvação quando aquele menino nasceu em Belém e foi colocado numa manjedoura. Por isso, o que o Natal significa para nós? Em primeiro lugar, o Redentor chegou. Em segundo lugar, o Natal também significa que o reino de Deus chegou. No Antigo Testamento, nós vemos como Deus se coloca como o rei, tanto de Israel como de toda a terra. Porém, devido ao nosso pecado, à nossa rebelião, esse senhorio de Deus
parece que é efetuado de maneira ainda imperfeita, ainda incompleta. E é por isso que os profetas aguardavam um dia em que o reinado de Deus pudesse ser provado plenamente, não só pelo povo de Israel, mas pelo mundo inteiro. E qual foi exatamente a mensagem de João Batista, meus irmãos? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Quando Jesus nasce, cresce e inicia o seu ministério, o que é que ele vem pregando? Arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está em vós. E esse reino é a maravilhosa restauração de todas as coisas para o estado de harmonia perfeita em que elas estavam antes de Adão e Eva pecarem. É o equilíbrio, a harmonia entre todas as coisas, de forma que elas cumpram plenamente o objetivo para o qual elas foram criadas, a glória de Deus. Tudo aquilo que o pecado corrompeu e destruiu é restaurado com o reino de Deus. O menino que nasceu na manjedoura, Jesus Cristo, é justamente aquele que veio inaugurar e mostrar como vai ser esse reino quando ele for implantado de maneira definitiva e completa aqui na terra. E como é que Jesus fez isso? Você pode ler. Ele curou doentes, expulsou os demônios, exerceu o seu domínio sobre a natureza, de modo que o mar se acalmou, a tempestade passou, mais de 5.000 pessoas foram alimentadas de uma só vez. Ele ressuscitou mortos, e mais, ele ressuscitou dos mortos, vencendo o poder da morte. As pessoas que se achegavam a ele, ele perdoou os pecados. Ele recebeu todo tipo de pessoas em sua presença: crianças, mulheres, pecadores, cobradores de impostos, excluídos da sociedade, ricos, pobres, mendigos, até aqueles que o negavam. Ele os chamou de volta para si, como fez com Pedro. Ele ensinou os seus discípulos a servirem e a amarem uns aos outros. Ele veio para inaugurar uma nova era na história da redenção e nos dar a certeza de que algo novo e extraordinário está acontecendo e já pode ser experimentado. O reino de Deus chegou. E em terceiro lugar, o Natal significa para nós que os últimos dias chegaram. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós percebemos que os seus escritores têm a consciência de que eles já estavam nos últimos dias dos planos redentores de Deus, para que essa restauração que nós falamos acontecesse. Você pode se lembrar, por exemplo, de que no dia de Pentecostes, quando os cristãos foram acusados de estarem bêbados, Pedro responde o seguinte: olha, isso que está acontecendo é o cumprimento da profecia de Joel. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito. E o que é que acontece nesses últimos dias? Nós já experimentamos o perdão de Deus. Nós experimentamos a direção do Espírito Santo vindo sobre a nossa vida, sobre o nosso lar. Nós já conseguimos experimentar, ter um pequeno vislumbre daquilo que nos está prometido para a vida eterna. Essa é a mensagem do Natal, meus irmãos. O Redentor chegou, o reino de Deus chegou, os últimos dias chegaram. E vejam, isso tem implicações maravilhosas para nós, porque se o nosso Redentor já chegou, nós já podemos experimentar do seu perdão,
Já podemos provar da verdadeira paz que excede todo o entendimento em meio aos inúmeros problemas de nossa vida. Já conseguimos viver sem nos sentirmos culpados, carregando o peso de nossos pecados, com medo de recebermos sobre nós a ira de Deus após a morte. Porque Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se o reino de Deus chegou, nós já conseguimos vislumbrar transformação. Nós já podemos experimentar o sustento provedor do nosso Deus. Nós já conseguimos não viver ansiosos com o que havemos de comer, ou beber, ou vestir, porque Deus é o nosso Pai Celeste e nos provê tudo o que nós realmente necessitamos. Ele é o nosso pastor e se Ele é o nosso pastor, de nada nós sentiremos falta. Nós já conseguimos experimentar pequenas vitórias em nossa vida. Viver pequenos milagres, livramentos, curas. Nós já podemos ser transformados pelo Espírito Santo e deixar de lado o nosso egoísmo, a nossa indiferença, vivermos para servir e amar uns aos outros. Viver uma vida voltada não para nós mesmos, mas para algo maior. Se o reino de Deus chegou, a transformação que você tanto quer ver na sua vida, na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua igreja, na sua comunidade, tudo isso é real. Tudo isso pode acontecer. Porque agora nós contamos com a ação capacitadora do Espírito Santo. E se os últimos dias chegaram, nós conseguimos viver com uma nova expectativa, com uma alegria e consolo no coração, certos de que toda dor é por enquanto, todo luto é passageiro, toda lágrima será enxuta e transformada em sorriso. Toda pandemia, toda tragédia, nada mais é, meus irmãos, do que a criação gemendo, aguardando ser redimida da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, para a redenção de todas as coisas. Se os últimos dias chegaram, nós já vivemos com o coração ansiando, desejando o retorno de Cristo. Amém. Dizendo: Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém. É nisso que deve estar baseada a mensagem do Natal. É isso que significa a vinda de Cristo Jesus. O Redentor chegou, o reino de Deus chegou. Os últimos dias chegaram. O amor venceu. Que Deus nos abençoe.